Oi, quarto ano. Vamos continuar falando ainda da parte da zona rural, tá? Então, quer dizer, eu vou continuar falando sobre o campo. Hoje nós vamos entrar num assunto muito legal, muito importante também para todos nós: a agricultura familiar. No último exercício que vocês realizaram, a gente falou sobre o tipo de colheita, não é verdade? Que tem a colheita mecânica e a colheita manual. A mecânica geralmente é usada em grandes fazendas, né? Onde a produção é muito grande e precisa otimizar o tempo e reduzir os custos, né? Que seria não ter a necessidade de empregar tantas pessoas. Porém, aqui no estado de São Paulo ainda, nós encontramos a agricultura familiar. O que seria isso? Tá? É, são o que caracteriza a agricultura familiar? São atividades realizadas pela família, tá? Que reside e trabalha no campo, que se dedica ao cultivo de diversos produtos agrícolas. Quando eu falo diversos, aí eu entro na questão de policultura, tá bom? Quer dizer, eles cultivam mais de um tipo de verdura, por exemplo. Ó, tá vendo nessa imagem aqui? Atrás deles tem um tipo de verdura e na frente já é outro, né? Então, assim, por quê? Porque eles fazem a policultura. Então, eles dividem o espaço onde eles residem, né? Aquele sítio, aquela chácara, e pratica mais de um tipo de agricultura, tá bom? Eles fazem isso em pequenas propriedades, tanto para o consumo próprio quanto para a venda do que sobra. Então, gente, tudo que eles cultivam aqui é compartilhado para todos os membros da mesma família. Então, não tô falando que só uma família mora ali, né? Às vezes tem os tios, as esposas desses tios, os filhos, os avós, todo mundo morando ali numa propriedade, né? Num local, cada um na sua casa. Porém, o espaço comum é para todos. Todos trabalham no mesmo local. Todos trabalham ali na agricultura. Cada um tem a sua parte importante, sua responsabilidade, mas todos daquela família trabalham em prol disso, tá bom? Essas atividades econômicas envolvem predominantemente o trabalho dos membros da família, que é o que eu acabei de falar. Quando necessário, utilizam multirões da própria comunidade. Então, gente, tem outras propriedades próximas, né? Pessoas que também fazem o mesmo trabalho que eles, às vezes cultivando coisas diferentes. Porém, quando a produção é maior e precisa de mão de obra, em vez de eles buscarem fora, né, longe, eu quero dizer, eles buscam na própria região, na própria comunidade ali próximo deles. Então, se eles tiverem que empregar alguém, eles vão empregar alguém, dar trabalho para alguém que mora ali perto, né? Mesmo que for para alguns dias, por exemplo. E quando necessário, utilizam o mutirão da própria comunidade. Por usar um baixo nível de mecanização nas etapas de produção, a agricultura familiar emprega um número maior de pessoas. Tudo que eles fazem é manual, tá? Vocês podem fazer essa pequena anotação aí na apostila de vocês. Tudo que eles fazem é manual. A gente não viu que tinha colheita mecânica, que é usada a tratores, né? As colheiteiras. E tem também a usada manual, mas não é só isso, né? Tem o método de arar a terra, né? De plantar, né? Até mesmo às vezes a irrigação depende, é feito manual, né? Com o uso de mangueiras e outros artifícios, mas ainda necessita a mão de obra de alguém, tá? Então, essas propriedades pequenas, né, que predomina a agricultura familiar, é praticamente 100% manual, tá?
Agricultura familiar e comunidade quilombola. Comunidade quilombola, vamos estar falando aí dos descendentes dos escravos que tiveram no Brasil, tá? Comunidades quilombolas. Os quilombolas são descendentes principalmente de africanos escravizados que moram, em sua maioria, em uma comunidade rural. Então, gente, são descendentes de ex-escravos, tá? Então, assim, os seus tataravós, os seus bisavós vieram para cá como escravos e quando eles fugiam, né, da mão dos seus feitores, da escravidão, eles iam para locais específicos que recebia essas pessoas para poder ajudar elas naquele momento. Esses locais recebiam o nome de quilombo, tá? Então, assim, da mesma forma que os índios têm lá as suas propriedades, né, dentro a sua aldeia, aquele território indígena, existe também no Brasil muitos locais que são quilombolas. Então, são terras que o governo doou para essas famílias, né? Reconheceu que eram terras de ex-escravos, eram quilombos, e então a pessoa tem o direito de morar ali, construir as suas propriedades ali, naquele local, tá? E são comunidades quilombolas. Então, existem muitas famílias, tá? Não estamos falando só de uma, estamos falando de muitas. E nessas propriedades, eles fazem também o desenvolvimento da agricultura, tá? Então, uma das tradições culturais é o envolvimento com a terra, desde a época que os seus antecedentes, né, seus antepassados trabalhavam na escravidão, eles sabiam a agricultura, então eles mexiam com a terra, utilizando-se do trabalho coletivo para desenvolver sua principal atividade econômica. Então, da mesma forma que essa família trabalha, as pessoas do quilombo também trabalham na agricultura. Então, é um trabalho familiar, tá? Então, qual é a principal atividade econômica? A agricultura. Além da agricultura, eles desenvolvem o artesanato, o extrativismo e, às vezes, até o turismo. Por serem locais, às vezes, como são quilombos reconhecidos, né? Isso atrai muitos turistas. E depende do que eles cultivam, isso também atrai turistas. Extrativismo é a extração de materiais naturais que a região possui, e a agricultura que eles mesmos cultivam, tá bom? E o artesanato, né, é de cestas, artefatos de cerâmica, depende do local, e assim por diante, tá bom? Em 2018, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o INFAM, registrou a agricultura tradicional das comunidades quilombolas, olha só, do Vale da Ribeira, aqui no nosso estado de São Paulo, como patrimônio cultural brasileiro. Quando eu estou falando em patrimônio cultural, quer dizer que a cultura, a maneira que eles trabalham, a forma que eles praticam essa agricultura é de séculos atrás, né? Então, assim, isso foi passado de geração em geração. Então, o IFAM registrou essa maneira deles trabalharem como algo único, de importância a ser preservado, tá? Essas comunidades quilombolas, que existem há mais de 300 anos, desenvolveram ao longo do tempo uma forma de cultivar alimentos que não usam adubo nem agrotóxico. A gente ouve falar muito alimento orgânico. É um alimento totalmente limpo, né? Eles aram a terra, eles preparam toda essa terra sem o uso de nada que não seja natural, tá bom? Então, esse alimento é totalmente orgânico, limpo, tá? A gente vai no mercado, a gente às vezes consegue até achar lá alimentos orgânicos, né? Alface,
cenoura, beterraba, muitos alimentos orgânicos. E geralmente eles são o dobro do preço. Mas por quê? Porque o cuidado para ele poder desenvolver é muito maior, né? Ele dá muito mais trabalho para cultivar, no caso, porque o agrotóxico, por exemplo, é o veneno. O que o veneno faz nas plantações? Ele ajuda a eliminar as pragas que comem e destroem aquela plantação. Então, um alimento que não tem esse agrotóxico depende de um cuidado muito mais intenso das pessoas ali. E vamos lembrar que essa comunidade não faz uso também de mecanismos, o tratores ou outras, a colheiteira, por exemplo, tá bom? Eu vou deixar aqui, se vocês tiverem curiosidade para entrar no site desse instituto, lá tá falando sobre muitas outras coisas que também é nosso patrimônio cultural, coisas que temos que preservar, tá? Não somente essa agricultura familiar aqui dos quilombolas, tá bom?